Olá, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje eu quero falar de um problema nas finanças que é o mais grave que existe e eu vou ajudar você a entender como é que você se livra desse problema. É o problema das dívidas. Então, dívidas é um mal. É como se fosse uma doença financeira na vida das pessoas. Bom, então vamos lá. Eu vou repassar em alguns pontos aqui algo que tem a ver com questões comportamentais e questões práticas de como é que você pode sair disso. Mas antes, eu te convido para te inscrever no canal, claro, né? É importante, se inscreve lá e dá, inclusive, impulso para novas pessoas também buscarem essas informações. Então, te inscreve, comente, dê o seu like, se você gostou, tá? E também me siga no Instagram, conheça mais no meu site também, Sampaio Sócio Financeiro, e na página no Facebook com o mesmo nome. O meu curso de finanças, ele traz isso que eu vou falar aqui de uma forma muito mais aberta, muito mais detalhada, tá? Aliás, você vai ter o link de tudo isso na descrição do vídeo, inclusive aqui está um material que está disponível no curso também. Muito bem, vamos lá. Então, assim, vamos começar então por o aspecto emocional de uma dívida. Todo mundo, ou a grande parte das pessoas, já sentiram isso. Aquelas pessoas que não tiveram educação financeira, como eu, no meu caso, eu não tive educação financeira até grande parte da minha vida. E aí você faz aquelas burradas, né, que é gastar sem saber que está comprometendo a sua vida e daqui a pouco entrou a dívida e tal. Até você descobrir isso, você perdeu tempo, além de dinheiro. Né? Bom, felizmente, né, quando se consegue se dar conta disso, se consegue recuperar. Que foi, na verdade, a experiência e a história que eu tive. Mas aqui, então, um pouco disso para ilustrar e ensinar, né, como é que você pode não repetir isso o resto da vida, porque se você não faz nada vai acontecer essa repetição. Bom, primeira coisa, o aspecto negativo, a emoção negativa que uma dívida gera. O que é emoção negativa? É você não tem ânimo para pensar em questões financeiras do futuro, você vê o mundo com mais pobreza, você tem dificuldade de ver a riqueza, você daqui a pouco chega num ponto que começa a achar que a riqueza é algo ruim, que ter dinheiro é coisa só de pessoas ruins. Então, assim, essa contaminação, tá, ela termina, que começa daqui a pouco por dívidas, sem saber que entrou num processo difícil, ela pode estar contaminando todo um futuro. Então, essa emoção negativa, ela traz, então, esse jeito de funcionar que não é positivo, que não agrega, ele é um jeito que leva ao estresse, à insônia, à perda de apetite, o foco fica só na questão de pagar a dívida e sair do problema. E com isso ele só se agrava. Então esse é o grande problema. Bom, e essa questão negativa, então ela pode ser evitada de imediato. À medida que você está assistindo esse vídeo, ou à medida que você sentiu o problema, que a dívida é um problema, tá? Então você tem que encarar. Tem que sair do estado de passividade e encarar que aquilo existe. É ruim? Sim, é ruim, mas é pior se não for encarado. Tá? Então, postergar a decisão, ela vai agravar mais. Então, a decisão tem que ser tomada, mesmo que seja dura. Por exemplo, você tem que vender um carro, você tem que ficar um tempo sem ter uma locomoção. Você pode, então, algo desconfortável precisa acontecer. Tá? Se não acontecer o confortável, você posterga. Então, que coisas são essas? Eu vou falar, então, essa introdução. Primeira coisa, então, que você tem que fazer é entender as causas. Quais as causas das dívidas? Foram porque foram usados, e sabendo as causas, você vai bloqueá-las imediatamente. Se as causas foram usar o cartão de crédito como se fosse seu dinheiro, por exemplo, você, quando se der conta disso, você vai fazer alguma coisa para não repetir. Ou seja, vai ficar sem os cartões, vai rasgar os cartões e vai... Enfim, vai ter alguma atitude nisso. Se a causa for, por exemplo, você costuma emprestar dinheiro para outras pessoas e não receber, você empresta o cartão para outra pessoa e as pessoas depois não pagam e usam seu nome. Então, essas coisas, elas têm que ser eliminadas, né? Você comprou, por exemplo, fez dívida comprando um carro e talvez nem pensasse um pouco mais de esperar, que talvez não fosse a hora. Então, que situações foram essas? Tá? Outros exemplos você comprou coisas que nem lembra mais e está pagando, e aquele benefício, prazer de tê-las comprado já não existe mais, então isso se tornou um hábito de consumo desnecessário. Então, que causas são essas? Você lista isso tudo, tá?
tá? E seja sincero com você. Listou isso? Bom, você vai para um segundo momento depois, que é a tomada de consciência para não repeti-las, tá? A segunda coisa, então, a fazer é você fazer o seguinte, fazer uma forma prática, fazer um levantamento, uma lista, então. Quais são as dívidas? Uma por uma, né? O nome do credor, tá? E o total da dívida hoje, nesse momento. Outra coluna, quanto que você por mês tem que pagar de prestação? E outra, quanto que você paga de juros? Qual é a taxa de juros? 10% ao ano, 15% ao ano, 5% ao ano? Então, você tem aí essa separação. No final, você vai somar quanto que é o total das suas dívidas, quanto que é a prestação, e você tem um primeiro quadro. Se alguém não tiver dificuldade de fazer isso, deixa um comentário e me peça, eu tenho uma planilha específica que eu posso enviá-la. Bom, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai ver o seguinte, bom, eu já sei agora, então, quanto que eu tenho de pagar de dívidas todos os meses. Então, você faz assim, divide isso por quanto que você ganha líquido no mês. Se for algo mais de 30%, o problema é grave. Então tem que dar uma atenção especial e você pode então administrar até 30%. 30% é administrável e acima de 30% você tem dificuldade. Por que isto? Porque é importante saber que o seu dinheiro tem que ser dividido da seguinte forma. Você tem 60% para gastar com as suas necessidades, no mínimo 10% para você investir para o futuro, então são 70%, e 30%, se necessário, para algum investimento como uma casa, eventualmente, se você precisou, 30% é uma dívida a longo prazo que você pode administrar. Tá? Tem formas de fazer isso para doer menos no bolso. Tá? Mas então essa seria a lógica. Se você tem dívidas com coisas que você nem sabe que está acima de 30%, então tem que fazer um plano. O plano vem a seguir. Bom, segunda coisa então, você vai olhar o seu orçamento, vai ver quais são as suas despesas, você tem que cortar. Você tem que cortar a despesa. Aqui vale cortar o cafezinho. Claro que tem pessoas que dizem, não, mas o cafezinho é uma bobagem para quem já é milionário, tá? Mas para quem tem dívida, o cafezinho sim, a pequena despesa sim, tem que ser cortada, tem que ser eliminada. Nesse momento, é um momento de cura, um momento de tirar um desconforto para ter um conforto maior. Você precisa enxergar as duas coisas. Hoje está ruim, porque amanhã vai ser melhor. E se eu não fizer nada, vai continuar ruim para sempre, tá? Essa é a lógica da coisa. Então, tem que fazer esses ajustes aí. O orçamento é olhar o seu dinheiro, onde é que está indo o seu dinheiro. Bom, outra atitude para fazer é você, então, fazer o seguinte, só para conscientização. Se você tem R$1.000, por exemplo, de dívida, você tem uma situação que essa dívida está custando 15% de juros, 15% ao mês. 15% ao mês sobre R$1.000, no final de 12 meses, você está devendo, então, 5.350. Esse é o dinheiro que você está devendo. Imagina, então essa é a taxa de juros. Agora, se você tem essa situação, ela é impagável ao longo de 3, 4, 5 anos. Tá? E se você chegar e buscar um outro empréstimo, então a ideia aqui é trocar esse empréstimo caro por algo mais barato. Por algo, por exemplo, empréstimos consignados que sejam 3% ao ano. Eu estou colocando um valor aqui numa situação mais normalizada de taxa de juros, 3% ao ano. Você teria, então, esses R$1.000 passariam a ser 1.425. Ou seja, ao invés de você gastar, ter essa dívida de 5.350 em 12 meses, você tem 1.425. Você melhorou a condição de você administrar isso. Bom, um outro ponto é o seguinte, tá? Quase no final, é você renegociar com o banco, mas renegocia, vai lá, conversa com o banco, o credor, ou enfim, administradora do cartão, para quando você ainda está conseguindo pagar a conta, porque depois você vai ter uma visão, vai ter uma análise sobre você mais complicada sobre o seu crédito. Então faça isso quando você ainda está sentindo que está bem, não deixe a coisa deteriorar, tá? Bom, se não houver renegociação, simplesmente você vai fazer o seguinte, não vai pagar, vai guardar o seu dinheiro para um momento futuro melhor. Tá bom? É meio duro, mas tem que ser por aí. Conclusão. Reconheça o problema, entenda os motivos que levaram à dívida, atualize o seu montante de dívida, corte gastos, economize e busque renda extra, também outra coisa importante. E por fim, troque as dívidas caras por dívidas mais baratas em termos de taxa de juros. E se não tiver saída, não pague. Tá bom? Até o próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, no caso de dívidas, e se não for para o seu caso, você
indique para aquelas pessoas que você conheça e que possam então ter essa utilidade, tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!